aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Científica Elétrica. Meu nome é Marcel e esse é o canal onde vamos falar sobre eletricidade de uma forma cientificamente interessante. Esse é o primeiro vídeo do canal e nele eu gostaria de apresentar um pouco da nossa proposta, que é levar até vocês um conhecimento complementar sobre o universo da eletricidade. Nesse vídeo vamos falar sobre 5 formas de como nós conseguimos dominar e domesticar alguns fenômenos de forças naturais e como essas técnicas nos ajudaram e nos ajudam a produzir energia elétrica. Então, fica comigo até o final desse vídeo que vai ser muito interessante. Ah, vamos nessa! Número 1. O domínio do fogo. De acordo com alguns estudos divulgados no site da Scientific American, os registros mais antigos que nós temos de técnicas de domínio do fogo aparecem datadas de aproximadamente 300 mil anos. E por mais trivial que o fogo nos pareça hoje em dia, ele foi a primeira forma de domínio de uma reação energética. E ele foi essencial para o nosso desenvolvimento. Para os nossos ancestrais, dominar o fogo foi essencial, pois a partir disso eles conseguiam espantar os predadores, ter uma fonte de luz e de calor, e eles conseguiam cozinhar a carne. O fato de se alimentar de carne assada lhes proporcionou uma nova fonte de proteínas, o que foi essencial para desenvolver novas regiões cerebrais e, consequentemente, ter um aumento cognitivo. E há estudos também que dizem que o hábito de se sentar em volta das fogueiras foi essencial para o nosso desenvolvimento como seres mais sociais, além de nos levarem a desenvolver como consequência a escrita e também a arte. Então, vamos para o próximo capítulo. Número 2. O domínio das águas. Bem, com o início das grandes cidades e metrópoles no tempo antigo, surgiu também a necessidade de se produzir mais comida. E os processos de fabricação de alimentos, principalmente em Roma, levaram os imperadores a desenvolverem formas mais engenhosas de aumentar a sua capacidade produtiva. Um bom exemplo de como nós aprendemos a domesticar o potencial hidrodinâmico foi a construção do complexo de moinhos de Barbegal e a construção do aqueduto Aqua Claudia. The complex was constructed on a hill and comprised 16 water wheels in all, each powering a continuously turning millstone onto which a hopper dropped the grain. This was industrialization on a massive scale. O complexo de moinhos de Barbegal foi considerado pela revista Nature um dos primeiros complexos industriais de fabricação de alimento. Já o aqueduto Aqua Claudia, uma maravilha da engenharia. O aqueduto funciona através da gravidade. Ele precisa baixar 30 centímetros a cada 90 metros. E se ficar muito íngreme, a água transbordará e se ficar muito raso, ela secará. Engenharia precisa. Composta por 70 km de extensão, sendo 60 km em túneis subterrâneos e 10 em arcos elevados, o aqueduto era capaz de transportar um volume hídrico de aproximadamente 192 mil metros cúbicos de água por dia, o que em Barbegal alimentava 16 rodas d'água. Para aguar a cidade, os engenheiros romanos construíram uma rota de 72 quilômetros cortando os campos. Eles escavaram túneis em montanhas, ergueram pontes em vales, construíram vastas estruturas ao longo de um grande espaço sem dinamite, sem qualquer tipo de ferramenta moderna. E foram tão bem construídas que 1.500 anos após o fim da civilização, as estruturas ainda estão lá. Barbegal era capaz de produzir aproximadamente 5 toneladas de farinha por dia, o que era capaz de alimentar aproximadamente 30 mil pessoas em Roma. Barbegal provides evidence that the Romans were further ahead in their technological development of water power than previous excavations had shown. Então, nós aprendemos como o potencial hidrodinâmico nos ajudou a aumentar a nossa capacidade de produção de alimentos. Então, vamos para o próximo capítulo. Número 3. O domínio dos ventos. Bem,
Há aproximadamente 800 a.C., os fenícios, povos que habitavam o norte da antiga Canaã, atual Líbano, foram pioneiros nas construções e inovações marítimas. Eles foram os primeiros povos a utilizarem uma vela quadrada em seus barcos, o que possibilitou a eles se locomover através do Mediterrâneo de forma mais rápida e menos exaustiva. Como consequência de se aproveitar a força dos ventos, foi que os fenícios conseguiram aumentar o número de colônias e as suas rotas de comércio. As colônias fenícias se estendiam por todo o norte da África, o oeste do Oriente Médio e do sul da Grécia até a Península Ibérica. A sua capacidade de se locomover por tantos lugares fez com que o alfabeto fenício se tornasse popular, e é o que é o nosso, usado por nós até hoje em dia. Também, outra consequência foi que, como aproveitar a força dos ventos como propulsão, nos ajudou na era das grandes navegações e explorações, unindo assim dois continentes que estavam separados por milhares de anos. Então, vamos para o próximo capítulo. Número 4, o domínio do vapor. Ei, espera, você sabe quem desenvolveu a primeira máquina a vapor? Se você disse James Watt, você errou. É isso mesmo. O conceito de máquina a vapor aparece com Herón de Alexandria, que desenvolveu a Eolípila, ou máquina térmica de Herón, essa máquina estranha que você está vendo aí. E foi a primeira vez que nós aproveitamos o potencial energético dos gases em expansão para gerar trabalho. Já em 1765, o até então desenvolvedor e inventor de instrumentos científicos, James Watt, apresenta ao mundo a sua máquina a vapor, que é uma versão melhorada da máquina desenvolvida por Thomas Newcomen. A máquina de Watt apresentava um condensador que minimizava as perdas de calor, assim economizando 3 vezes menos carvão. A máquina de James Watt também revolucionou com seu movimento giratório, substituindo o habitual sistema sobe e desce, e impulsionou a Revolução Industrial, principalmente na indústria da metalurgia e da mineração. Então vamos para o próximo episódio. Número 5, o domínio da eletricidade. Bem, eu sei que você deve estar pensando que eu vou falar sobre Tales de Mileto, âmbar, eletromagnetismo, cargas elétricas, mas eu gostaria de filosofar sobre eletricidade só um pouquinho. A eletricidade é um fenômeno natural e ela é simplesmente e incrivelmente fascinante. Às vezes eu me pego pensando em como seria para os nossos ancestrais observar durante uma tempestade todas aquelas luzes e barulhos. O que será que eles pensavam? E uma boa história que demonstra a nossa incompreensão com esse fenômeno até a Idade Moderna é a história de Francis Hauksbee. Em registros da Sociedade Real de 1705, contam a história de Hauksbee, o novo chefe do setor de demonstrações que trabalhava com Sir Isaac Newton. Hauksbee desenvolveu uma máquina que continha um cilindro giratório de vidro. De dentro desse cilindro, Hauksbee retirou todo o ar. E em sua máquina, uma manivela o permitia girar esse cilindro. Em uma apresentação, uma a uma, todas as velas do salão foram apagadas. E enquanto Hauksbee girava a sua máquina, ele encostou a mão no vidro. E de dentro do cilindro, uma luz estranha azul delimitava toda a mão de Hauksbee. Quando Francis encostou a mão na esfera, o público do salão presenciou algo espantoso. Dentro da esfera de vidro, uma luz estranha começou a se formar, dançando em volta da mão de Francis. Era uma luz que ninguém jamais havia visto. A partir daí, grandes nomes da ciência começaram a desenvolver experimentos com esse fenômeno, como Augustin de Coulomb, James Precoce Joule, Michael Faraday, Alessandro Volta, George Simon Ohm, Andrew Mary Ampere, até chegar ao grande Nikola Tesla, que revolucionou
a forma que a eletricidade é gerada e distribuída, o que proporcionou a nós desenvolver as tecnologias que temos hoje e ao qual não conseguimos mais viver sem. Durante toda a nossa história, sempre estivemos no limiar de novas descobertas e sempre tivemos a necessidade de aprender a domesticar as forças e entender os fenômenos naturais. Isso fez com que nos desenvolvêssemos como civilização. Ainda estamos aprendendo a aproveitar todas as formas de energia, por exemplo, a energia do Sol, ao qual eu tenho um carinho enorme e eu vou fazer um vídeo especial dedicado a essa fonte de geração. Estamos caminhando para fontes limpas e sustentáveis de produção energética e nós só estamos começando. Pois é, pessoal, aqui termina o nosso primeiro vídeo sobre a necessidade energética. Eu agradeço muita atenção. Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhem com seus amigos, comentem aqui o que vocês acharam, o que poderia melhorar. E com esse apoio, com certeza eu vou conseguir trazer mais vídeos a respeito desse tipo de conteúdo, que com certeza vai agregar muito para o conhecimento de vocês. Mais uma vez eu agradeço a atenção até aqui e até a próxima. Fui!